Ora, já aqui estamos para mais um Já Falavas. Hoje temos como convidada a Sara Zafrino, que entretanto já vamos apresentar, né? Olá, Olá, Sara. Olá. conseguem-me ouvir e ver bem? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Nós tentamos caber sempre as duas aqui neste quadradinho pequenino. De É um vez em desafio, quando, de vez em quando conseguimos, foge-nos uma orelha ali para um lado, mas pronto, fazemos assim um esforço. claro. Espero que esteja tudo bem aí por Lisboa. Por aqui está tudo bem, com vocês também? Pronto, por aqui por Está tudo Viseu. fixe? Está tudo. Ótimo. Então, Olha, quando depois quiserem começar, sim, podemos ir começando, porque as pessoas vão entrando e vão vendo, portanto também não vale a pena uhum. estar a atrasar assim muito mais, até porque o Insta tem aquele feito, não sei se ainda tem, porque eles estão sempre a alterar coisas, mas tem aquele feito de passado uma hora corta-nos a fala e teríamos que voltar novamente, é para evitar esse tipo de situações, para Claro. fazermos também uma conversa assim mais condensada. Ahm, Portanto, Sara, nós vamos então dar aqui início. Sou a Ana Ferreira, para quem não nos conhece. E o meu nome é Cláudia Soares. Nós fazemos parte da Associação LGBTI Viseu e de vez em quando temos tempo e disponibilidade, fazemos estas conversas com pessoas que são ativistas pelos direitos LGBTI+, direta ou indiretamente. E hoje temos a Sara Zafrino, que representa o projeto Renascer. A Sara é, além de ativista, é licenciada em Psicologia e com mestrado em comportamentos suicidários e autolesivos na população trans. Estagiou na Casa Kiwi, e agora vou ter que ler porque isto é enorme, e no Gabinete de Aconselhamento Psicológico e Promoção da Saúde da Universidade de Luzia de Lisboa, e trabalha também em parceria com várias organizações, inclusive a LGBTI Viseu, além de outras coisas que depois a Sara nos desvendará então de seguida. Portanto, Sara, passávamos-te a palavra para tu explicares um bocadinho melhor quem tu és enquanto pessoa, Uhum. como é que tem sido este teu percurso na área da psicologia e na área das questões LGBTI. Ok. Ora, em primeiro lugar, muito obrigada a vocês por este convite. É uma honra estar aqui para falar um bocadinho sobre a Renascer e sobre o papel do ativismo que a Renascer também tem feito. Eu acho que era importante começar do início, como é que surgiu a Renascer e como é que este meu percurso foi-me levando a criar este projeto que é a Renascer. Ora, em primeiro lugar, eu fiz o meu mestrado em Psicologia Clínica, portanto sou a psicóloga clínica, estou neste momento a fazer o meu estágio para a Ordem dos Psicólogos Portugueses e a minha tese focou-se sobretudo nos comportamentos suicidários na população trans. Desde o início do meu percurso académico sempre houve este bichinho de poder trabalhar realmente com a população LGBT. Houve essa oportunidade, até que também houve a oportunidade de fazer o meu estágio curricular na Casa Aqui, que é uma associação de apoio a crianças e jovens, sobretudo LGBT. Houve sempre este meu desejo de criar alguma coisa a que pudesse ajudar a população LGBT em questões de sofrimento, e nós sabemos que a população LGBT passa por os mais diversos tipos de sofrimento, quer a nível individual, social, institucional, etc, etc, etc. Desde a questão da pandemia que surgiu, né? Eu acho que isto criou uma janela de oportunidade para criar algo que fosse realmente benéfico e que trouxesse de alguma forma benefícios para as pessoas que são LGBT. Para quem não sabe, as pessoas que estão a tirar psicologia e que realmente querem exercer esta área, é muito difícil arranjarem um estágio. Às vezes arranjam por cunhas ou arranjam por mérito próprio e criar alguma coisa que seja do zero é realmente algo muito desafiador. Como eu estava a dizer, foi a partir da pandemia que eu decidi criar a Renascer e no fundo a Renascer é um projeto próprio relacionado sobretudo com a psicologia e também tem como principal foco as pessoas LGBT. Não significa que se alguém porventura não se identificar com a sigla, não significa que eu acabe por excluir, muito pelo contrário, se eu quero realmente ajudar todas as pessoas era um bocado contraproducente Sim, não estar a acolher outro tipo de incluir pessoas. alguém, não é? Exatamente.
E no fundo o que é que a Renascer faz? Nós damos acompanhamento psicológico individual, vamos criar um projeto com o Clube SAF de intervenção psicológica grupal, mas em si depois logo sabem novidades acerca disso. Damos formação, vamos a palestras, conferências, tudo o que realmente for benéfico para trazer mais visibilidade às pessoas LGBT. E também temos um foco muito particular em divulgar informação sobre saúde mental, sobretudo relacionado com a população LGBT. Acho que respondi um bocadinho à tua questão assim, muito concisa. Muito sucinta, muito sucinta. Olha, e diz-me uma coisa, esta questão do projeto, portanto, ele surgiu como resposta, não é? Porque assim, nós tivemos essa noção, porque de um momento para o outro, em termos pandémicos, as pessoas também deixaram de poder ter consultas presenciais, não é? E a saúde mental não é uma coisa que possa ser deixada em suspenso, em espera. É? Claro. E neste aspecto talvez não seja a mesma coisa do que ter uma consulta presencial, mas uma consulta online acaba por ser uma mais-valia para as pessoas que muitas das vezes até teriam, se fossem jovens, por exemplo, que até as entidades parentais ou os progenitores, até muitas das vezes poderiam até nem saber que estavam em consultas por questões LGBT, e esta parte do ser online acabou por ser uma mais-valia. Tu notaste que conseguiste atingir as pessoas, salvo seja, no sentido positivo de atingir, no sentido de ajudar, notaste que houve uma procura desses serviços? Em relação ao projeto da Renascer, é tudo exclusivamente online, que eu esqueci-me de frisar esse ponto muito, muito importante. E realmente sim, os estudos têm verificado que a eficácia da terapia é muito idêntica à presencial, e apesar do projeto ser, digamos, original, com muitas aspas, foi uma forma de criar mais uma resposta. E em relação à última parte da tua pergunta, sim, houve muita gente que me foi procurando ao longo destes praticamente 8 meses que a Renascer existe, muito mais procura do que aquela que eu pensava, que eu percepcionava, e sobretudo pessoas que realmente se identificam como trans e não binárias. É a população que neste momento estou a acompanhar mais. Ok. E acaba por ser uma coisa até bastante positiva, porque às vezes as pessoas esquecem-se um bocado que existem, inclusive, zonas do país que estão bastante isoladas, não é? E o facto de ser uma coisa online acaba por permitir que as pessoas com um clique de telemóvel ou no computador consigam efetivamente ter a ajuda de que necessitam. Tu consegues dizer se pode ser um dado que não saibas ou que não tenhas acesso. Não sei se isso é falado, mas se há pessoas de vários pontos do país ou se de mais alguma região em específico? É fascinante ver a quantidade de pessoas que eu sigo e de que zonas do país é que são. Eu tenho, por exemplo, pessoas que estou a seguir do norte, do sul, é tudo muito diversificado. Nós até podíamos pensar que poderia ser muito mais pessoas da zona de Lisboa ou do Porto, mas não. Acaba por ser tudo muito diversificado. Tem pessoas de Viseu, de Aveiro, de Braga, das ilhas também. E em termos de faixa etária das pessoas que procuram mais o teu serviço, conheces mais uma procura de população mais jovem? Como é que é? Neste momento eu estou a acompanhar mais pessoas da faixa etária entre os 20 e os 30 anos. Portanto, o pessoal mais jovem, adulto. Tenho 2 ou 3 pessoas que estão acima dos 30, mas é sobretudo pessoas entre os 20 e os 30 anos que procuram muito mais. E que estão, é interessante dizer isto, mas que estão muito em sofrimento. Muito, mas muito. Comparativamente a outras faixas etárias. E, em regra geral, que situações é que vês mais recorrentemente? Pessoas com dificuldade em fazer coming out? Tivemos também esta semana que passou o Dia Internacional do Coming Out.
falar um bocadinho, como é que as pessoas agora, por exemplo, durante agora a pandemia, como é que foi um bocadinho esse convívio com alguma figura parental, se calhar não tão, com quem consiga estabelecer o diálogo, que experiências é que tens recebido nesse foco, nesse campo? É interessante que as pessoas não procuram só exclusivamente para trabalhar questões relacionadas com a orientação sexual e com a identidade de género. Muitas das vezes, a maior parte das pessoas com quem eu acompanho é muito mais para trabalhar questões depressivas, de ansiedade e de comportamentos alimentares. Portanto, não é exclusivamente, por exemplo, a relação ao coming out, não é sobre a relação que têm com os pais, é tudo muito outras questões internas. Saber como é que hão de lidar com esta psicopatologia que têm, que acaba também por estar um bocadinho ligado, ou seja, se a pessoa não faz o seu coming out ou faz um coming out muito forçado ou por questões também de outing, que são forçadas a fazer o coming out, isto ainda apresenta muito mais sofrimento. Mas relativamente à minha experiência profissional, o que eu vejo é que as pessoas têm muita dificuldade sim em fazer o coming out, ou por medo de serem expulsas de casa, ou por medo de violência doméstica, por assim dizer. E isto ainda dificulta muito mais o processo psicoterapêutico em si, porque não é esta aceitação, até não há mesmo há uma dificuldade de aceitação da própria pessoa, de realmente se assumir como é e como se identifica. Sim, isso, ao fim e ao cabo, depois traz um sem número de problemas, não é? Porque se a pessoa vive uma situação de stress, é muito provável que depois desenvolva outras patologias, não é? Isso acaba por ser uma bola de neve, não é? Sim, acaba precisamente porque lá está, traz muitas consequências. É importante também focar nisto, que o coming out não é só exclusivamente dizer aos pais, aos familiares, aos cuidadores que se é lésbica, ou é gay, ou é trans, ou é intersexo, etc, etc. É muito mais do que isso. Às vezes a pessoa pode fazer o seu coming out e não se aceitar na plenitude. E é importante também trabalhar isto em consulta. Sim, sim, sim. Até porque a questão de fazer o coming out é uma coisa que depende de cada pessoa, não é? Claro. Ninguém é obrigado a fazer um coming out. E ao mesmo tempo temos as duas partes. Fazemos diversos coming outs ao longo da vida, não é? Porque podemos fazer, se seguimos, por exemplo, desde o início, não é? Seguimos para os amigos, para a família, no trabalho, os amigos que se fazem depois de estar no trabalho, os amigos quando somos pessoas mais velhas e não sei o quê, portanto, às vezes até nas compras, sei lá, nós fazemos coming outs constantes, não é? No médico, se ele faz alguma questão que nos leva a responder determinada situação e até nos apercebemos pelo olhar de que ok, já estou a perceber, não é? Aquela verdadeira questão que às vezes acontece sempre e que as pessoas notam que acabaram de fazer um coming out, não é? Mas muitas das vezes as pessoas têm aquela pressão de fazer um coming out porque alguém amigo fez, porque alguém fez, mas ninguém é obrigado a fazê-lo. A pessoa vive, tem de viver à sua forma, não é? E ao mesmo tempo, aquilo que às vezes eu acho que as pessoas também não entendem. As pessoas não precisam de chegar e definir-se automaticamente. A sua descoberta relativamente à sua sexualidade e à sua identidade de género é um processo. E não significa que seja um processo estanque. Não é? Muitas das vezes as pessoas acham que é chegar ali, pronto, então eu sou bi, pronto, eu sou bi, é isso que eu sou. E muitas das vezes as pessoas ainda estão em questionamento, ainda têm que conhecer muitas coisas, ainda têm que ver, ainda se vão a perceber. Eu lembro-me que, por exemplo, se calhar há 10 anos atrás a questão da não-binariedade era um silêncio, não se falava. Não é? Mesmo a parte da identidade de género, uma coisa que praticamente não se falava, ou era muito tabu, era muito desconhecido das pessoas, mesmo a realidade que as pessoas vivem. E se calhar muitas das pessoas nem sequer conheciam o porquê, até poderiam eventualmente sentir-se diferentes, por assim dizer, não é? Mas nem percebiam porquê, porque não havia o vocabulário, não havia a conversa, não é? E é engraçado percebermos, felizmente, que se calhar o facto de cada vez mais se falar sobre estas questões faz com que as pessoas sintam que finalmente percebem, não é? Percebem a sua sexualidade, percebem a sua identidade de género.
Se calhar é por isso também que és capaz de ter também uma faixa etária de 20, 30 anos, não é? Porque os mais jovens consomem muito mais redes sociais, não é? Achas que faz sentido esta ideia? Faz, e é aquela questão, muitas das vezes, e não só em relação à orientação sexual e identidade de género, há muito esta tendência de procurar informação pela internet, procurar informação, o tal Dr. Google, saber o que é que realmente, o que é que eu tenho, o que é que eu sou, o que é que eu quero fazer da minha vida, né? Mas sim, existe muito essa procura e inclusivamente há pessoas com quem eu acompanho que já houve conversas idênticas a esta, de procurarem de tal forma a informação que em vez de as ajudar, acaba por desajudar. Sim. Ainda traz muito mais sofrimento. Pois, sim. Mas o Dr. Google é preciso ter filtros, não é? A questão está aí. Ele tem informação, tem a boa, tem a má, tem a misturada, portanto, é óbvio que é normal que as pessoas procurem lá a informação. Sim, mas por isso é que existem as pessoas que são especializadas nas áreas, não é? É para explicar então, no meio disso tudo, o que é bom e o que é mau. Sim, porque muitas vezes também essas pesquisas podem dar resultados menos positivos e toda a gente sabe que, infelizmente, são acontecimentos bastante recorrentes, não é? Sim. De pessoas que são agredidas, de pessoas, enfim, tudo e mais alguma coisa. Há umas semanas atrás fomos encontrar uma bandeira que queria oferecer uma bandeira à filha de 3 anos. E a filha estava um bocado assustada com a realidade das pessoas LGBTI+. E nós perguntámos, então, mas o que aconteceu alguma coisa? Assim, e a senhora dizia, não, é que ela vê sobretudo sites brasileiros. E nós sabemos perfeitamente, nós temos plena noção de que as questões de violência no Brasil, independentemente de ser questões LGBT, a violência no Brasil é uma coisa completamente da nossa realidade em Portugal, não é? Pronto, a criminalidade é uma coisa, tem valores que nós nunca atingimos e esperemos nunca atingir. Mas mesmo em questões LGBTI+, a realidade brasileira é muito diferente da nossa e é uma realidade muito, muito, muito violenta. E foi o que eu disse, diga à sua filha para ver notícias em Portugal, ver coisas em Portugal, tente ver com ela para explicar, porque é uma criança de 13 anos, não é? E é uma realidade desanimadora no mínimo. Sim, sim, e é assustador, não é? Se realmente a informação que chega é só essa, é normal que as pessoas se sintam assustadas, não é? E provoca inclusive crises de ansiedade e de pânico nas pessoas. Portanto, isto também é uma questão de quem supostamente tem que proteger as crianças, também tomar um bocadinho conta das redes sociais e ver o que é que se passa e o que é que vão ver ao Dr. Google, não é? Porque ele tem várias opiniões, pronto, e bastante distintas. E o gesto que tu fizeste foi um gesto muito bonito, porque nós próprios podemos ser agentes de mudança. E só trazer essa informação já pode criar a esta pessoa mecanismos para levar ela a procurar sítios que sejam realmente verídicos e que ajudem realmente a perceber realmente o que é que esta pessoa é, como é que se identifica. Claro. Gestos como este. Não só para essa pessoa, mas os próprios progenitores que também estavam assim um bocadinho confusos e com alguma falta até de conhecimento, sempre numa perspectiva de procura e tentar realmente alargar horizontes, mas de facto às vezes é bom as pessoas terem conhecimento e perceberem. Há muitas pessoas com quem podemos falar, há muitas experiências que podemos ouvir, há muitas associações, há muitas conversas de pares que se pode ter e de facto esta proximidade dá também algum conforto, toda essa questão do conhecimento, consegue apaziguar se calhar muitos espíritos mais inquietos, não é? Sim, até porque esta questão da pandemia levou-nos levou a todas as organizações a ficarem praticamente online, não é? E há imensas conversas desde o início da pandemia, imensos lives, imensos diretos sobre diversos temas. Aliás, houve tanta gente a fazer tanta coisa que ninguém conseguiu seguir tudo. Acho que está toda a gente com uma lista enorme de coisas para ver em atraso, mas é uma coisa positiva, porque cada organização
traz convidados, traz pessoas convidadas diferentes, trata de assuntos diferentes, ou mesmo que a temática acabe por, regra geral, ser a mesma, que são as questões LGBTI+, mas tratadas de forma diferente, não é? E é bom, Claro. as pessoas também irem vendo, nós costumamos dizer que nós não somos nada individualistas, nós adoramos mostrar, e por isso é que fazemos o Já Falavas, adoramos mostrar o trabalho das outras pessoas, porque de norte a sul do país, seja online ou seja presencial, há muito trabalho, muito bem feito. E deve ser falado, não é? Claro. E, por exemplo, que passaste pela casa aqui, que é uma casa a qual nós temos algum carinho, porque também já fizemos aqui um Já Falavas. E que tal foi a experiência de passar por uma casa que também é um projeto recente, ao fim e ao cabo, não é? Como é que foi essa experiência? No início foi uma experiência um bocadinho, não vou dizer um bocadinho, foi muito assustadora, porque uma coisa são os livros e outra coisa é a realidade propriamente dita, não é? Mas foi, por outro lado, uma experiência muito, muito boa a nível humano, porque mostrou a realidade como ela é, pura e dura. Porque lá está, nós acompanhávamos jovens que passavam por tudo e mais alguma coisa, como por expulsão de casa, como abusos sexuais, como outras experiências que são igualmente difíceis, mas criávamos de alguma forma também mecanismos para a pessoa realmente estar saudável e ver que realmente pode fazer alguma coisa por si. Porque lá está, as crianças e os jovens estão em constante mudança, como tu foste dizendo, não é? E a Casa Aqui tem este papel muito importante que dá resposta a estes jovens. É uma instituição, como todas as outras, muito humanas. E é importante focar isto, que muitas das vezes aquilo que nos acaba por separar como associações, como instituições, como empresas, etc., é esta falta de humanidade. Sim, pronto, lá está. É a verdadeira luta, né? A verdadeira luta pelos direitos humanos é exatamente a falta de humanidade das pessoas. Porque se ela não existisse, o nosso trabalho tinha que ser direcionado para outra coisa qualquer, não é? Porque, claro. Enfim, é mesmo questionar porque é que nós ainda temos estas conversas, porque é que ainda fazemos marchas, porque é que ainda lutamos pelos direitos, porque efetivamente, independentemente de nós até sermos um país bastante positivo em matéria de direitos humanos, existe ainda muita coisa para fazer e existe tanta mentalidade para mudar. E a discriminação existe, é um facto. Não vale a pena negar porque é uma realidade bastante grande. Claro. E a verdade é que no meio disto tudo, uma das principais coisas que eu acho que acaba por ser atingida nesta luta, não é? Nesta luta para que as pessoas sejam aceites, por assim dizer, como iguais, acaba por ser a saúde mental das pessoas, não é? Nós no dia 10 deste mês tivemos o Dia Mundial da Saúde Mental, que é, e agora digo de uma forma pessoal, acho que ainda é uma coisa que é bastante menosprezada neste país. Né? A saúde mental acima de tudo, porque se nós não tivermos saúde mental nós não conseguimos ter nada. Esta é a minha perspectiva pessoal, pronto, é isso que eu acho que é uma coisa extremamente importante e ainda é feito, e ainda é conotado como um estigma, como um tabu, como um bicho-papão, não é? Como se via em alguns filmes antigamente, as pessoas amarradas, como se fosse assim, sei lá, como se não fosse uma doença, como outra coisa qualquer, como ir ao dentista. Não é? Quanto isso. Tu ainda notas que as pessoas veem um bocado a medo dessa conotação? Curiosamente, as pessoas mais jovens não vêm às consultas com essa conotação. Vêm assim na busca de procura de ajuda psicológica, não há aquela tendência de pensar, agora se calhar depois tenho de ir também ao psiquiatra para tomar medicação e depois o estigma por ir ao psicólogo simplesmente porque o tal estigma do eu sou maluco, pronto, aqueles estigmas que nós já estamos tão habituados a ouvir, né, em termos da saúde mental. Mas é importante também focar aí uma questão que é, nós em Portugal não estamos preparados para isto, para a saúde mental.
Não é uma questão de atribuir culpas, porque isso não nos vai levar a lado nenhum, mas o Sistema Nacional de Saúde não abre portas, exatamente, não abre portas para possíveis estagiários, para possíveis psicólogos, psiquiatras que ajudem realmente na saúde mental. Isto é triste, mas nós vemos, e é uma realidade que nós conseguimos mais ou menos observar, que praticamente não existe psicólogos nas juntas de freguesia, não existe nos postos de saúde, não existe. Se existe num hospital, é um psicólogo para, sei lá, para 500 ou para 1000 pessoas. Pois. E há sempre esses déficits. Fica muito aquém das necessidades que são requeridas, ao fim e ao cabo, não é? Assim, infelizmente, isso acontece em imensas valências, que nós sabemos, não é, infelizmente não é exclusivo, não é? Pronto, é sempre a velha máxima. Ainda bem que temos Serviço Nacional de Saúde, nós sabemos, mas evidentemente que ele tem algumas falhas. E esse suporte é um suporte bastante importante, não é? Nós notamos isso no dia a dia, quando falamos com as pessoas, não é? Nota-se perfeitamente que existem muitas pessoas para quem a questão da orientação sexual e identidade de género é uma questão muito complexa, muito complicada, não só a nível daquilo que nós estamos a falar há bocado do coming out, mas a nível pessoal, não é? A nível da descoberta pessoal. E eu acho que toda a ajuda é bem-vinda, não é de desprezar, não é? Mas claro. eu noto uma diferença bastante grande em termos de se falar em saúde mental hoje em dia do que se falar em saúde mental há 10, 20 anos atrás, não é? E se calhar hoje em dia os jovens veem muito mais coisas, não é? Sobretudo nas redes sociais, e acaba por se tornar um tema um bocadinho mais normalizado, por assim dizer. Mas depois vemos o contrário também. Sim. Vemos alguns profissionais, até se for preciso em canal aberto, a dizerem às vezes, naqueles programas da tarde ou da manhã, coisas assim um bocadinho, às vezes pancadas, basicamente, um bocadinho atabalhoadas. Temos profissionais, se quisermos citar nomes, como Quintino Aires, que depois lançam comentários completamente incorretos e que não têm nenhum fundo de verdade. Quer dizer, que depois também temos aqui profissionais que acabam por usar o seu poder enquanto profissionais, não é? E o seu direito de antena. Para dizer coisas completamente mentira, infundadas e sem qualquer fundamento científico. Isto vai, ao mesmo tempo, lançar um movimento contrário ao que nós estamos aqui a fazer, que é informar. Vai provavelmente ajudar a pessoas LGBT-fóbicas. Contribui negativamente. Contribui muito negativamente, não é? Depois as pessoas que efetivamente deveriam ter uma responsabilidade cívica, ao fim e ao cabo, não é? E acabam por usar o seu direito de antena, porque acaba por ser isso. O seu poder de fala. O seu poder de fala, não é? E de facto até denegrir o trabalho dos profissionais da área da psicologia, não é? Claramente. Eu acho que deve ser, se para nós, que não somos psicólogos, é chocante, eu acho que para vocês ainda deve ser mais, não é? Sim, sim, sem dúvida, porque lá está. Não é aquela questão de culpar, como eu estava a dizer, mas também é importante que a Ordem dos Psicólogos também veja isto como algo que não pode ser permitido na televisão, ou seja, onde for. Ponto. Porque aquilo que ele acabou de dizer foi uma extrema violência, uma constante invisibilidade das pessoas, independentemente do que sejam e de como se identificam, e no fundo ele acaba por exercer. Portanto. Pois, então, é o que é preocupante, não é? Mais ou menos como a história das terapias de conversão. É extremamente preocupante. Quando são profissionais e que levam a cabo, não é? Que as levam a cabo, porque as pessoas se veem alguém que se diz psicólogo e que faz parte da ordem dos psicólogos, mas é entregar um bocado nas mãos
das bruxas, por assim dizer, eu usando aquele termo que as pessoas costumavam dizer, né? Porque supostamente as pessoas têm aquela confiança nos profissionais de saúde, não é? Claro. E acabam por ter um efeito muito contrário àquilo que deveria ser efetivamente ajudar as pessoas, não é? Isto pode muitas vezes provocar também algum receio na procura de ajuda, seja por que razão for, não é? E eu concordo muito com aquilo que o Helder acabou de dizer, que este profissional não devia ser considerado profissional, porque lá está. Nenhum tipo de profissional, seja em que área for, tem o direito de tecer aqueles comentários que ele teceu em televisão. Ponto. Devia ser automaticamente tirado a cédula profissional, mas até isso chegar, muitas das vezes os requerimentos para realmente a pessoa ficar sem a cédula acabam por prescrever e a pessoa continua a exercer a mesma. São coisas muito demoradas que depois acabam por prescrever e a pessoa continua. Infelizmente é assim. Pois, infelizmente. Infelizmente, é por isso que muitas das vezes as pessoas acabam por também não procurar ajuda, porque quem viu alguém que se apresentou como psicólogo a dizer aquelas coisas na televisão, e se tem alguma dúvida, não é? E se tem algum receio, acaba por efetivamente... aumentar. Não é? Há coisa que me assusta é ir ao dentista, eu vou, mas se há coisa que me assusta é ir ao dentista. E se eu visse o dentista a dizer disparates na televisão, eu se calhar ia menos vezes, ou se calhar não ia tanto. Claro. Não é? Ou se fosse a primeira vez, se calhar não ia mesmo, pronto, não é? É assim que as pessoas interpretam as coisas, é normal, não é? As pessoas que têm determinadas profissões deviam ser as primeiras das duas, ou dizer as coisas como deve ser, ou então abster-se e estar caladas, porque acho que às vezes faria melhor, não é? Há aquela célebre frase de calada eras poeta, assim muito básico, mas realmente é isto, porque lá está, ele tendo esse tempo de antena, ou outro profissional que tenha outro tempo de antena, se realmente for contra todas as questões éticas e deontológicas de profissão, deve automaticamente deixar de exercer, e não foi o caso. Não, e já não foi a primeira vez. Claro. Portanto, era um caso que efetivamente já devia ter sido resolvido há bastante tempo, que era para evitar. Claro, e traz essa má imagem. Óbvio que traz essa má imagem. Sim. Porque em vez da pessoa depois procurar ajuda, ou vai deixando de acumular muito mais essas questões que a deixam em sofrimento, ou então vai procurar, por exemplo, sei lá, outras terapias alternativas que possam também não ajudar, ou então vai procurar, sei lá, um psiquiatra ou outro profissional. Que nem sempre pode ter o mais indicado. Sim. Exatamente. Sempre tendo em vista contornar a situação. Claro. Falámos há pouco que mantens parceria com algumas associações, nomeadamente Clube SAFO, e também connosco, LGBT Viseu. Podemos falar um bocadinho quanto, para quem nos ouve, para quem quiser conhecer, a parceria que estamos a fazer, como é que funciona, como é que as pessoas podem procurar. Se quiseres falar um bocadinho mais sobre isso. Ok, então as parcerias com quem eu tenho orgulhosamente trabalhado com vocês, com o Clube SAFO e também com a I4X do Algarve, basicamente é trazer aqui um apoio às pessoas LGBT, ou seja, no sentido de diminuir o valor das consultas, ou seja, quem vai por estas associações até mim, tem um valor simbólico a pagar pelas consultas. Exatamente. Pronto. E para além disso, em termos do nosso trabalho em conjunto, é também em termos de formações, destas conversas que também são muito interessantes e que também podem dar a que as pessoas realmente percebam um bocadinho o trabalho de ambas as associações, das empresas, das instituições, e também a divulgação de saúde mental. Claro, óbvio. Claro. Porque independentemente de vocês não serem uma instituição, uma empresa, uma associação de saúde mental, vocês também estão a promover a saúde mental. Sim, porque o facto de se prestar apoio, nem sempre, às vezes as pessoas pensam que
que o prestar apoio, por exemplo, a conversa de 5 minutos de circunstância, por assim dizer, com aquela mãe, é um apoio, não é? É. Cada vez que isso acontece com alguém, cada vez que, por mais inacreditável que pareça, eu acho que as pessoas não têm a noção da felicidade que é entregar uma bandeira a alguém de 18, 17 anos. Eu acho que muitas das vezes eles só não saltam à nossa frente porque parece mal. Porque são coisas tão simples, são coisas tão pequenas. O irem comprar um pin, o irem comprar uma pulseira, é uma felicidade nos olhos das pessoas. Desde tudo, nota-se que já foi muito caminho que foi feito até chegar ali. Claro. Ainda que algumas pessoas às vezes tenham algum receio de que as pessoas à volta percebam o que é que estamos ali a fazer, mas ao mesmo tempo é questão de estar a falar com pares, com pessoas LGBT, coming out. A felicidade de ter motivos de visibilidade e de aceitação, a troca de partilha, portanto, tudo isto é porque muitas das vezes as pessoas perguntam coisas, não é? Aliás, nós temos um membro da nossa associação, que é o André, que neste momento não está tão perto de nós porque está a morar em Inglaterra, e que nós conhecemos exatamente por aí, porque eu fui entregar pinos ao André e o André contou, o André fez o coming out dele para mim, não é? Numa conversa, e contou a situação dele, e é engraçadíssimo poder ajudar. É engraçadíssimo porque as pessoas depois, como sentem que há ali outra pessoa daquele lado que as ouve, independentemente, eu não tenho qualquer formação em psicologia, nem nada que se pareça. Mas também não é preciso. Para ajudar as pessoas não é preciso. Exatamente, é o apoio de pares. E isto é bastante importante. As pessoas não percebem que muitas das vezes, só de ouvirem as outras pessoas falar, já estão a ajudar. Não é? Quantas são as vezes que as pessoas falam, ainda agora, no domingo, foi a marcha cá em Viseu, e uma daqui falou e perguntou o que é isto da diversidade? E eu expliquei basicamente à senhora, pronto, também não entrei assim em muitos pormenores, e a senhora disse, pois, o que é preciso é paz e amor, não é? E eu disse, sim, o que é preciso é paz e amor, ao fim e ao cabo. Mas isto é ajudar as pessoas a perceber o que é que são as coisas, não é? E às vezes não é, às vezes as pessoas acham que não conseguem fazer nada, não conseguem ajudar ninguém, não é? Que não conseguem... Sim, e de um momento para o outro, estas pessoas que se calhar num primeiro momento até estavam com algumas reservas e se calhar tinham alguma dificuldade em falar sobre si e sobre a sua experiência, quando damos conta estão tão à vontade com a sua pessoa, com o que são, que já fazem o trabalho para outras pessoas, que já estão também a ser condutores de informação, de aceitação, de promoção e divulgação do trabalho que se faz por aí, não é? É muito engraçado também ver isso. Ser agentes de mudança também. Sim. Aquilo que vocês fizeram foi criar uma mudança na vida das pessoas. E isto é tão bonito e é tão humano que se bastasse todos nós fazermos um bocadinho disto todos os dias, realmente tornávamos um mundo muito melhor para a vida das pessoas LGBT e não só. Claro. Sim, porque são direitos humanos, é isso que é tão difícil as pessoas compreenderem, não é? É uma coisa tão simples e é tão, sei lá, é tão complicado. E outra coisa que eu gostava de falar com vocês, que é essa importância de saber escutar as pessoas. Porque lá está, existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Saber escutar é algo tão humano que se nós cada vez mais pudermos fazer isso, ajuda muito a saúde mental das pessoas, muito. Não é só ouvir e depois tecer as nossas opiniões, é simplesmente ouvir, escutar aquilo que a pessoa tem para nos dizer. E não é preciso ter um mestrado em psicologia clínica para fazer isso. Não. É só preciso pensarmos que a vida não gira à volta do nosso umbigo, não é? Exato. Acaba por ser um bocado isso, não é? E às vezes, pronto, nem toda a gente tem essa disponibilidade ou essa facilidade. Ou essa empatia. Essa empatia, não é? A empatia é algo tão complexo e tão humano, mas há muitas pessoas que não a têm. Não tem. Infelizmente. Já falamos um bocadinho do trabalho em tempos de pandemia.
Mas, assim, em termos gerais, o que é que achas que faz falta à população LGBTI? O que é que falta, nomeadamente em Portugal, o que é que falta fazer? No geral ou em termos da psicologia? Nas duas, O que nas duas quiseres. partes, porque nós sabemos É? que falta nas duas partes. Ok. Então vamos primeiro pela parte que me compete mais, que é a psicologia. Eu acho que aquilo que faz falta ainda haver cá em Portugal é este sentido humano do parte dos profissionais de saúde, é criar mecanismos para serem muito mais inclusivos com as pessoas LGBT, utilizar um discurso que seja inclusivo, que seja humano, que seja afirmativo, porque lá está, estas questões da orientação sexual e identidade de género são complexas, é verdade. Cada pessoa tem o seu caminho, cada pessoa tem o seu próprio processo. Mas se nós pudermos facilitar todo esse caminho, torna a pessoa muito mais saudável a nível mental. Essa é a primeira coisa que falta, é fazer com que os profissionais de saúde utilizem práticas mais inclusivas e mais afirmativas. Ponto. Quer sejam os psicólogos, quer sejam médicos de clínica geral, quer sejam ginecologistas, quer seja qualquer tipo de profissional a nível da saúde. Eu acho que falta muito isso. Eu vejo também um pouco com o trabalho que tenho desenvolvido com o Clube Safo, que existe muita discriminação, sobretudo nos serviços de ginecologia. Muita. E era importante haver, sei lá, formações de educação sexual, formações sobre orientação sexual e identidade de género, para todos os profissionais, não só para a saúde mental, nem só para a saúde no geral, mas, por exemplo, nas escolas, nas universidades, em outros serviços, em empresas. Devia haver muito mais. As empresas e as instituições deviam apostar muito mais neste tipo de formação. Além disso, trazer muito mais postos de trabalho para pessoas trans e não binárias, que ainda falta. Criar, sei lá, alguma bolsa, criar algo que possa possibilitar às pessoas trans e não binárias de poderem realmente exercer alguma profissão, porque os estudos e aquilo que os trabalhos das organizações têm vindo a ver é que, em termos profissionais, as pessoas trans são aquelas que realmente têm mais dificuldade em arranjar um trabalho. Sim. Né? Há muita coisa para fazer. E apostar muito na educação. Sobretudo, eu acho que o foco que falta mais é mesmo essa, a educação, a falta dela. Sim. Falta de trabalhar a educação, propriamente falando. Tanto a saúde mental como a saúde sexual. Sim, porque vê-se e é obrigatório por lei as empresas fornecerem cursos de formação, ou melhor, oferecerem, peço desculpa, horas de formação às pessoas que empregam. Desculpem lá, fiquei agora aqui um bocadito a tropeçar nas minhas palavras. Não faz mal. E, regra geral, o plano de cursos de formação que se encontra é muito escasso nestas questões. Não é? E porquê que num lar as pessoas não há de ter formação sobre questões LGBT? Uhum. Porquê? Porque as pessoas que estão nos lares também não são LGBT+. Não é? E isto é uma batalha completamente invisível. Uhum. Aliás, já por norma, nós temos noção de que existem lares que infelizmente separam casais, independentemente da sua orientação sexual, e então imaginem como é que é ser LGBTI+, num lar, não é? É aquela verdadeira questão que acho que 90% dos portugueses ainda não se questiona, porque as questões LGBTI+, são um tema recente, por assim dizer, na história, mas que acho que muita gente infelizmente vai sofrer, e quem vai pagar é a saúde mental das pessoas, não é? Depois não admira que existem muitos comportamentos suicidários e autolesivos na população LGBT. Exato. Por tudo isto que passam, quer a nível individual, de terem uma baixa autoestima, de sofrerem as microagressões que estão sendo constantemente alvo,
porque sofrem bullying na escola ou porque o chefe despediu porque realmente a pessoa era trans, ou até mesmo em níveis de relacionamento amoroso, né? Porque a pessoa descobre que, sei lá, que realmente não se sente bem no género que lhe foi atribuído à nascença. Há muita coisa para fazer. Portanto, falta fazer muita coisa. Muita coisa. Em muitas áreas, não é? Sim, sim. E outra coisa também que é, apesar, e eu queria deixar isto aqui registado, apesar de ser muito importante nós falarmos de discriminação, falarmos de preconceito, falarmos de vitimização, etc, 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 nós também nos podemos focar numa questão que é muito importante, que é, por que não permitir às pessoas desenvolver muito mais a sua resiliência, a sua aceitação, a sua afirmação como seres humanos, com todas as suas limitações. Ou seja, haver muito mais essa parte. Ajudar as pessoas a ser pessoas. Né? E a enfrentar as coisas de uma forma um bocado diferente, sem que estas questões todas negativas as atinjam de forma que as deixem doentes, ao fim e ao cabo, não é? Exatamente. É exatamente isso, é uma doença. Porque reparam, aquilo que vocês fizeram com aquela mãe, com aquela jovem, foi precisamente isso. Criar mecanismos para uma afirmação muito mais saudável. Procurar sítios que sejam fiáveis para esta pessoa ir. Isto são coisas tão simples. E procurar coisas positivas porque também as há. Não é? Olha, e diz-me uma coisa, Sara, agora assim mais para, entretanto, terminarmos, porque a conversa são como aos termossos e quando nós damos conta já os queremos todos. É verdade. Projetos para o futuro. Sabemos que estás a tirar uma pós-graduação e mais. É assim, eu agora neste momento quero terminar o estágio da Ordem, que vou já terminar em fevereiro. Quero assim num futuro, espero não tão longínquo, ter um espaço físico para renascer e criar outros projetos. A minha ideia seria também investir um bocadinho mais na parte da investigação. Gostava muito de ir para essa área da parte da investigação da saúde mental, sobretudo em relação às pessoas LGBT. Pode ser que sim, agora tenho que receber um feedback da minha orientadora para isso, mas esperemos que isso esteja para muito breve. E já são muitas coisas para tão pouco tempo. Claro, sonhar é sempre uma coisa positiva. Mas olha, Sara, antes de terminarmos, há alguma coisa que gostasses de dizer às pessoas que nos estão a ver e aquelas que nos vão ver, porque os diretos do Insta são mesmo assim, 99% das vezes as pessoas veem depois. Alguma mensagem que tu gostasses de deixar às pessoas relativamente à questão da saúde mental? A mensagem que eu gostaria de transmitir é que não existe saúde sem saúde mental e procurem ajuda, porque os psicólogos, aqueles que estão minimamente preparados e que realmente queiram ajudar, estão lá para vocês ou outros tipos de profissionais de saúde mental, estão lá para vos ajudar, independentemente de tudo. E procurem ajuda. Não vale a pena deixar as coisas para debaixo do tapete, que isso a longo prazo não funciona. É importante procurarem ajuda. E caso tenham dificuldade em procurar ajuda, têm as associações que podem vos reencaminhar para algum serviço que vos possa ajudar. É isso mesmo. É isso mesmo. Sara, não nos vamos alongar mais, vamos deixar-te aproveitar o resto do fim de semana também. Obrigada por teres aceito este desafio e esperemos que venha mais, não é? Porque não dá para falar tudo num só dia, não é? Isto há 30 mil coisas que se poderiam eventualmente falar sobre a saúde mental e sobre diversos projetos. E pronto, da nossa parte, espero que tenham gostado e acompanhem-nos nas nossas redes sociais e nós temos no nosso site o link para o Renascer, para o site também da Sara, temos o contacto da Sara
Portanto, vão lá ver, não vou dizer aqui assim em alta voz, vão lá ver, sejam curiosos, vão ver o site da Sara, vão ver o site da Renascer, ver o trabalho que ela desenvolve. Pronto, se precisarem de ajuda, não hesitem em pedi-la. É um primeiro passo, é um passo complicado, nós sabemos, mas não hesitem em pedi-la, está bem? E obrigada por tudo, está bem? Obrigada a vocês pelo convite. Bom fim de semana a todos vós. Bom fim de semana. Bom fim de semana.